Glória a Deus. Já começa esse bloco aqui fazendo a pergunta: o que fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida? E na verdade, essa palavra e essa pergunta, ela tem uma referência lá em 1 Samuel, no capítulo 30, né? Eu queria ler um pouco essa palavra com vocês. 1 Samuel, no capítulo 30, no verso 2. Na verdade, aqui conta uma história, o que aconteceu com a vida de Davi, mas o que aconteceu também com a vida dos homens que batalhavam com ele, homens de guerra. Olha aqui o que diz o texto: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. O verso 3 diz o seguinte: e Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. A verdade, essa palavra, ela entra em nossos corações, em nossos ouvidos, com uma verdade que acontece a quase todo momento da nossa vida, e muitas pessoas não sabem lidar nesses momentos. Eu quero, diante dessa verdade, fazer essa pergunta a você: o que fazer nos momentos mais difíceis da vida? O desespero tomou conta daqueles homens. Davi e os homens choraram, alçaram um grande choro, até que, como diz a palavra aqui, que eles não tiveram, até que não houve mais a sua voz, ou não houve mais força para chorar. Já viu aquele momento mais complicado na vida? Parece que choro já não adianta mais. Uma palavra que às vezes alguém vai e te dá uma palavra de ânimo, de consolo, parece que não adianta mais aquela palavra. Parece que você já ouviu aquilo milhares de vezes. Sabe o que acontece? Que na verdade, este momento, nós travamos e impedimos o fluir de Deus, ou seja, a voz do Espírito Santo de Deus aos nossos ouvidos. Muitas vezes nós não queremos entender. A falha não está simplesmente em não ter mais choro, em não ter mais uma palavra que possa consolar. Na verdade, todas as palavras já foram dadas a você. Todas as palavras já vieram ao teu coração. Mas o desespero pode ter tomado conta do teu coração. E é por isso que às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e a palavra que é ministrada, e a palavra que é dada, uma palavra amiga, já não consegue mais fazer efeito no teu coração, porque você colocou uma viseira e não quer enxergar o que realmente precisa ser enxergado. E na verdade esse texto, ele nos fala algo muito interessante, porque Davi era um homem de batalha, mas não era só Davi que estava aqui chorando, mas os homens que estavam com ele, que estavam no meio da batalha, também estavam chorando diante de uma situação triste. Eles tinham por que chorar, de fato tinham. Na verdade, essa dor que você está sentindo, ela pode ter uma razão muito profunda mesmo para esse choro estar no teu coração. E isso é inevitável, lógico, aperta o coração, dá aquela situação complicada, parece que não vai sair, parece que está apertando o coração. Mas eu quero te dizer o seguinte, que estes homens, eles ficaram tão desesperados, mas eles eram homens de batalhas, homens que sempre venciam guerras, homens que sempre estavam no campo, estavam enfrentando situações difíceis sempre. Mas uma coisa que eu deparo aqui com um texto que pode se comparar com a sua vida, talvez você esteja vivendo. Tem momentos na nossa vida que não adianta a gente ser forte demais, achar que sabe resolver todas as coisas, achar que nós podemos ser o cara, a mulher, ser forte o bastante para poder aguentar. Existem momentos na nossa vida que nós nos deparamos com situações que as nossas habilidades não conseguem resolver, que as nossas habilidades não conseguem mudar a situação.
E é aí que você precisa se encontrar com um Deus, que é o Deus do impossível. É aí que você precisa da liberdade, como aconteceu aqui nesta palavra. Davi se deparou com uma situação. E o pior, aqueles homens, diante desse desespero, eles queriam encontrar culpa em alguém. O desespero nos torna egoístas. O desespero nos traz esse egoísmo, querendo que a gente, nos fazendo o quê? Que nós possamos encontrar a falha no próximo, no pai, na mãe, na esposa, no marido, para que nós possamos, talvez assim, tentar abafar um pouquinho do desespero que está no nosso coração, mas na verdade, nós precisamos encontrar a falha em nós. Somos nós que muitas vezes estamos falhando diante da situação que não muda. E não vai mudar enquanto você não colocar a tua vida diante do Senhor. Por quê? Porque na verdade, Davi, se você for meditando um pouco mais na palavra, no verso 6, os homens queriam apedrejar Davi, queriam apedrejar ele porque estavam tão desesperados, tentando colocar a culpa em Davi. Mas sabe o que Davi fez? Uma coisa que eu falo que é interessante. Davi, ele conseguia mexer com Deus, com o coração de Deus, por causa das coisas que Davi fazia. Eles não estavam no campo de batalha. Ou melhor, eles estavam no campo de batalha e não estavam na sua terra. E o que Davi faz? Ele chama um sacerdote e pede para trazer um éfode. Na verdade era uma estola, algo que poderia conotar, algo que poderia trazer uma representatividade de uma responsabilidade, uma unção que estava sobre a vida de Davi como rei. Como assim? Na verdade, esse éfode, essa estola, ela representava uma posição que ele poderia se achegar diante de Deus. No momento de adversidade da sua vida, não se achegue diante de Deus de qualquer maneira. Não se achegue de qualquer forma. Se achegue diante de Deus com o seu coração se humilhando, se colocando diante de Deus, reconhecendo que a falha, que existem consequências talvez para que você possa estar vivendo. Reconheça as suas falhas diante de Deus. Essa estola, esse éfode, era algo que representava a responsabilidade que Davi teria que chegar, porque esse éfode só se colocava para se achegar ao santo lugar. E para se chegar ao santo lugar, você tem que estar puro. E na verdade, Davi, ele se colocou em um lugar de santidade, para que ele pudesse clamar a Deus, fazer aquilo que era certo. Então, se há dificuldade na sua vida, se há momentos difíceis na tua vida, se coloque no lugar certo, faça a coisa certa. Davi se colocou em santidade ao Senhor, e a santidade trouxe algo para que ele pudesse fazer, trouxe uma direção de Deus. Ele buscou ao Senhor. O que nós devemos fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós devemos buscar ao Senhor. Não existe outra maneira de nós conseguirmos a nossa vitória. Então nós vamos buscar ao Senhor neste momento. Nos momentos mais difíceis da vida, o melhor caminho é buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor aonde? Eu queria te convidar, Convidar você a estar conosco logo mais à noite, às 19h30, ali na Avenida Dorinato Lima, 1093, ali na comunidade Quadrangular Lourdes, Nós já vamos conotar assim para poder identificar. Quadrangular Lourdes, Aonde que é? No bairro de Lourdes, na Dorinato Lima, 1093. Você pode estar ali conosco nesta noite, às 19h30, onde a palavra de Deus será também ministrada ao teu coração. Sempre toda terça-feira, toda terça-feira e quinta-feira, nós estamos fazendo um trabalho assim específico de oração, onde as pessoas trazem a chave de casa, traz um álbum da família, com a foto da família, traz o seu pedido de oração, uma peça de roupa de alguém que está talvez enfermo, talvez no hospital. Você pode levar hoje, que nós estaremos orando, buscando ao Senhor, impondo as mãos, e eu tenho certeza que a oração do justo, ela tem muito efeito, e efeito de vitória para a sua vida, para as nossas vidas. Então compareça hoje, Busque ao Senhor nos momentos mais difíceis da vida. Deus te deu uma direção aí hoje, Na Dorinato Lima 1093, ali no bairro de Lourdes, na Quadrangular Lourdes,
né, que você possa ir lá comparecer. Eu tenho certeza que uma palavra de Deus vai transformar o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus.